boa tarde a todos, né? Vamos, assim, serenando os nossos coraçõezinhos e deixando as atenções de lá de fora, lá fora, e procurando saber que esse local já é um local preparado antecipadamente por todos os nossos amigos espirituais que zelam por nós, para nos receber de braços abertos. Então, nós também temos que abrir o nosso coração, nossos braços, para receber o abraço completo, que eles vêm e nos abraçam. E nós também vamos abraçando e nos sentindo abraçados por eles, né? Então, vamos nos acalmando, né? Procurando ficar com as atenções voltadas para a palestra, para esse local, porque é um local de refazimento. Então, quando a gente voltar para os nossos lares ou para as nossas atividades, a gente vai voltar um pouco melhor, com um pouco de combustível, né? É como se o nosso carro tivesse faltando gasolina, a gente vai no posto de gasolina e põe um pouquinho de combustível, aí ele funciona bem. Mesma coisa nós, posto de reabastecimento espiritual, tá bom? Então, tem os recadinhos que a Sandra pediu para dar, que é assim, continuamos assim, levando o lanche comunitário para o pessoal dessa região. Então, sábados, 6 horas. Então, quem quiser vir ajudar, levar o lanche até essas pessoas, como voluntário para trabalhar e conhecer o nosso trabalho, chega umas 5:30 da tarde aqui no sábado, tá bom, tá? Aí vem conhecer, ver como que é, distribuir esse lanche para as pessoas carentes da região. E a cada 15 dias, toda semana isso acontece, né? E as cestas básicas continuam, tá? E tem o cronograma dos nossos atendimentos ali fora. Se alguém tiver alguma dúvida, assim, é só no finalzinho a gente responde, se precisar, tá bom? Então, eu já dei esses recadinhos. Se alguém tiver alguma colocação, a gente conversa depois. Então, vamos agora de mãos dadas com o Mestre Jesus, serenando, cerrando calmamente os nossos olhos, por uma questão só de concentração, para a gente poder, juntamente com o plano espiritual superior, fortalecer as nossas energias de amor, de paz, de tranquilidade, de muita luz. Sabendo que aqui é um lugar de estudo, um lugar de refazimento, uma casa de oração, onde nos encontramos, essa grande família da Casa do Caminho, todos nós. Vamos então fazer o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, que é uma forma também fácil de nos ligar a Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Então, agora nós vamos receber a nossa querida Leda, que vai fazer a palestra por nós. Vamos prestar bastante atenção. E sejam todos bem-vindos, o pessoal da internet também. Boa tarde a todos, queridos. No estudo de mais uma página do Evangelho de Jesus. Hoje quem traz o tema para nós é o espírito Joana de Ângeles, né? Aquele espírito que é poeta, que nos fala assim no fundo do coração, que nos dá aquela cutucadinha. O tema da tarde é questão de consciência. Né? Questão de consciência. Consciência, o que é? Nós ouvimos dizer sempre assim, põe a mão na consciência, né? E a gente põe na cabeça, né? O que é essa tal de consciência? Onde será que ela fica? Será que ela fica na cabeça? Que a consciência é do cérebro? Então, a Joana de Ângeles vai nos dizer que a consciência não é física. Ela é extrafísica, a consciência. Então, não é produzida no cérebro.
O cérebro, ele é apenas um instrumento material do nosso corpo. E a consciência, ela vem do espírito, de toda essa aquisição que o espírito vai adquirindo através dos tempos. E aí a consciência vai se depurando. Então essa consciência, ela preexiste à nossa vida. Nós já trazemos consciência do passado. Abrindo um parênteses, eu estava lendo a Super Interessante dessa semana e falando das crianças problema que já traz aquela índole ruim, né, que são os pequenos, como é que eles fazem um título lá que fala que são os pequenos, alguém viu Super Interessante? Os pequenos rebeldes, é um outro termo, delinquentes, os pequenos delinquentes, né? Então a gente vai vendo que isso já preexiste. A gente já percebe desde a criança, né? Porque é preexistente essa consciência, né? A consciência, ela não é só o conhecimento. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento e agem no mal. Então ela junta o conhecimento com o sentimento, com a moral. Então todo esse somatório, porque eu também preciso conhecer para ter consciência. Se eu ignoro as coisas, eu não posso ter consciência. Então eu preciso do conhecimento e do sentimento moral. Então tudo junto me dá o discernimento, que é essa consciência, que não é produzida, desenvolvimento do senso moral, que é a consciência, nesse sentido que a Joana de Ângeles fala, esse desenvolvimento moral. Então eu não preciso pôr a mão na consciência, porque ela não está em lugar nenhum, ela está extrafísica. Ela vem do passado, vem de toda essa somatória de atos bons ou a ausência deles, né? que vem do presente. E com essa consciência, eu tomo as atitudes diante da vida. Quando a consciência no bem, que é o senso moral desenvolvido, as minhas atitudes são positivas diante da minha encarnação. E o caso contrário também ela é negativa. É uma coisa que é ruim, que falta desenvolver ainda. Então, Joana de Ângeles, ela define o seguinte: a consciência como a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos fatos. Julgamentos morais dos fatos. Porque quando nós temos consciência, um fato, ele se apresenta de uma forma diferente para nós do que para uma pessoa que não tem a consciência, que não tem esse desenvolvimento moral. Quando eu vejo, por exemplo, atitudes negativas que prejudicam a sociedade, hoje, com o conhecimento que nós já possuímos, nós temos um julgamento diferente, um julgamento moral. Nós entendemos aquela pessoa como um ser que ainda ignora as leis de Deus. A gente diz ignorante, parece pejorativo, né? Mas um ser que ainda ignora as leis de Deus. Então, o julgamento, ou seja, o meu juízo de valor, não o julgamento no sentido de apontar o dedo e julgar a pessoa, mas o meu juízo de valor é diferente, porque eu entendo aquela pessoa como num estado de desenvolvimento ainda, que ele está nesse crescimento espiritual, está agindo dessa maneira porque ainda está aquém do que deveria estar. Mas falta, vai chegar lá. Eu tenho a certeza, a consciência, né? Ou seja, esse juízo de valor moral que a pessoa vai progredir também. Mas o meu pensamento direcionado a ela é diferenciado. Em qualquer ato que eu vejo, mesmo negativo, que eu percebo que não chegou lá ainda. Então, tendo essa consciência, o que será que eu posso e não posso fazer? Ou melhor, o que eu devo e não devo fazer. A consciência me dá esse juízo de valor. O que eu devo e não devo. Eu posso tudo. Tudo eu posso fazer. O que eu quiser. Se eu quero matar, eu posso matar. Mas nem tudo convém. Paulo já dizia isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso, né? Um dos apóstolos posteriores de Jesus dizia, tudo me é lícito. Então, a doutrina mostra, tudo eu posso. Tudo eu posso ignorar, eu posso deixar de agir no bem, tudo isso eu posso fazer. Mas será que eu devo? Então a consciência me dá esse juízo de valor. Eu devo fazer isso ou não devo? Né? Então, a gente vê que essa consciência, ela já vem assim de muito tempo querendo, estudiosos, filósofos antigos querendo saber o que é.
Quantas cirurgias foram feitas, né? Lobotomias, cortando o cérebro para achar onde está a consciência, por que, sabe, 2 cadáveres, por que um é bom, outro é ruim, abrindo a cabeça daqueles cadáveres para saber o cérebro. Meu Deus, o que diferencia um bom do mal? Eles se chegavam na conclusão porque não estava nada ali. Porque está no espírito, esse juízo de valor, esse desenvolvimento moral, ele está no espírito, não no corpo físico. O corpo é apenas um aparelho. É como assim, digamos, um instrumento. Um piano, ele não toca sozinho. O piano é um instrumento. Se ele não tiver um músico bom, competente, não sai uma música boa. E assim é o nosso cérebro, ele pode estar perfeito. Mas se eu não tiver o desenvolvimento do senso moral, então eu não vou agir corretamente diante das leis de Deus. Então isso vem de muito tempo. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho, né? Ele, quando perguntado a ele o que fazer para distinguir esse juízo, né, do bem e do mal, quando eu estou agindo no bem ou quando eu ajo no mal. Então Santo Agostinho diz assim, já dizia um antigo filósofo, conhece-te a ti mesmo, que é o Sócrates, né, antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus. Então esse autoconhecimento é o que me dá também esse juízo de valor, se eu estou agindo certo ou não. Então, já desde sempre, desde os filósofos gregos, já tinha-se essa preocupação do bem e do mal. A gente vê civilizações antigas mesmo, dos índios, né, dos maias, dos incas, já tinham essa preocupação. Desde os Vedas, né, antiguíssimos, milênios antes de Jesus, já se tinha essa preocupação entre o bem e o mal. O que é? A consciência, né? O juízo de valor. E vem Jesus, né, nos mostrar do amor. Ele nos dá esse juízo na medida certa. Quando nós resumimos todo o Evangelho de Jesus, né, em poucas palavras, fazendo ao outro, Jesus dizia, o que gostaria que fosse feito para você. Né? Então, é nos dando essa diferenciação do bem e do mal. O que eu gostaria que fizesse? Eu gostaria que me agredissem? Que me fizessem o mal? Então isso é um juízo de valor. Aí está a consciência. Então Jesus já nos mostrava isso de uma forma tranquila. Vem a doutrina espírita e nos mostra, além desse amor à instrução, porque como nós dissemos, a consciência não é somente o conhecimento. É o conhecimento somado com o sentimento, para poder dar o discernimento da vida, o discernimento do bem e do mal. Então, essa é a consciência. E a gente vai procurar no Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? Como é que eu vou agir corretamente no bem ou fora dele? Né? Onde está escrita? Aí os espíritos contam para Kardec, na consciência, todos nós trazemos, como filhos de Deus, com o seu DNA, esse juízo do bem e do mal. Como nós estamos dizendo, já é coisa antiga dos Vedas já. Não é recente, isso não é coisa da doutrina espírita, já vem de milênios antes de Jesus, né? Esse juízo de valor, essa consciência. Então, para que serve? Para eu saber como agir. Cada um de nós sabe como agir, porque nós temos na consciência esse valor do bem e do mal. Sabemos. E sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece, não só por como agir, mas ela nos esclarece por que agir. Por quê? Para fazer o bem para o outro? Eu ajo bem para fazer o bem para o outro? Não, para mim mesmo. O bem é para mim. Quando eu faço, porque o desenvolvimento, ele é pessoal e intransferível. E todo aquele bem que eu faço, eu não transfiro para o outro nem na espiritualidade. Aqueles espíritos que deixam na terra entes queridos muito amados e querem interceder por eles, nem sempre é possível. Nem sempre é possível, porque depende do merecimento de cada um. Do merecimento de cada um. Nós pedimos, mas nós não sabemos aquilo que nós merecemos.
Então, depende desse bem que nós fizemos para saber a nossa conta bancária divina, como é que anda. Se nós temos ainda crédito para tirar algum saque ou não. Então, mesmo os amores nossos que estão na espiritualidade, a nossa família espiritual, depende do nosso procedimento. E nós os entristecemos com as nossas atitudes, quando agimos sem a consciência, quando agimos no mal, né? Porque a consciência é para o bem. Então, são as leis de Deus escritas em nós. Então, Joana de Ângeles, ela continua, né, nesse texto, falando dos nossos arquétipos. Nós somos uma somatória de vivências transatas do passado. Então, temos esses arquétipos. Ela diz que, dependendo do nosso procedimento, consciente ou não, estabelecemos lesões na alma, gerando conflitos inquietantes e doenças físicas e emocionais. Olha, dependendo da nossa consciência. Por quê? Porque numa reencarnação, como nós dissemos, a consciência, ela passa de uma vida para outra. Né? Nós trazemos a consciência de vidas passadas. Então, muitos erros do passado ficam gravados na nossa consciência e trazemos, às vezes, desenvolvemos como formas de doença. Doenças físicas, Joana de Ângeles diz, e emocionais também, os nervosos, os estados de nervo que estabelecemos, essas doenças, enfim, sociais que hoje, né, aparecem na nossa sociedade tão conturbada, tão violenta, né? Desenvolvemos aquelas culpas do passado e trazemos à tona hoje. Mas será que ela fica nisso? De espécie alguma. Nós estamos aqui para melhorar e superar. Então, essa consciência que eu trago no passado, o presente é para reverter. É para o bem agir eliminando o mal, neutralizando aquele mal do passado. Então, é nesse sentido que a proposta da reencarnação é a nossa melhora, é a nossa superação. A proposta que nós fizemos na espiritualidade é voltar aqui dessa nossa escola, que é a Terra, melhor do que nós chegamos. Não pode ser igual. E de forma nenhuma pior. Né? Melhor ainda. André Luiz ainda fala das nossas zonas de remorso. Ele fala que nós estabelecemos fisicamente zonas de remorso. Nós não falamos, às vezes, nossa, puxa vida, parece que às vezes temos atração por isso. Né? Parece que determinado fato negativo me atrai. Sempre acontece comigo. Né? O André Luiz explica lá em Evolução em Dois Mundos, no seu livro, as zonas de atração. Por quê? Porque aquilo nós não superamos ainda. Então está faltando alguma coisa para melhorarmos, para extrapolar esse fato, né? E a gente vai ver esse fato, a gente diz das zonas de remorso, não só fisicamente conosco, como acontece às vezes socialmente, com amizade. A gente fala, nossa, mas eu chego perto de pessoas, as pessoas me fazem mal, e as pessoas querem me prejudicar, e acontece isso, mas aquilo. Por que será? Alguma coisa em mim falta superar ainda. Alguma coisa eu tenho que superar lá do passado. Quando nós vamos ver os exemplos, né, o começo assim, da doutrina espírita aqui, especialmente no Brasil, foi o Chico Xavier, né, que trouxe, nossa, tanto alento para nós, primeiro consolação, que ele psicografava as mensagens, né, consolando mães que perderam filhos, que perderam irmãos, enfim. E a gente vai ver quando os espíritos traziam as mensagens da espiritualidade, tudo estava certinho diante da lei de Deus. Os acidentes que aconteciam no presente, eles haviam sido provocados no passado por aqueles que sofreram no presente. Então, tudo certo, tudo a lei de causa e efeito, uma lei tão perfeita de Deus, tão natural. Então, você precisa superar, sim, através do amor, mas tem determinados fatos que o Pai do Céu, pela sua bondade, ele permite que você vivencie numa encarnação para não repetir o erro. Porque o erro, como nós dizemos, diante da lei de Deus, é pedagógico. O erro, ele faz parte da educação do espírito. É aquilo que nós não queremos repetir.
Então, é aquela lição que eu deixo de lado, né? Que abomino. E Joana de Ângeles continua dizendo que ninguém foge da própria consciência. Ué, mas ela é extrafísica, como eu faço? Eu faço um ato mal feito aqui, saio correndo, vou para lá e me livro dele? Não. Não nos livramos nem só aqui na Terra, como na espiritualidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos... quando a gente fala de atos, nós pensamos que a consciência é apenas ação. E não é apenas ação. A consciência são emoções também, são pensamentos. Pensamentos que eu dirijo, destrutivos ou construtivos, né? Então, passa por pensamentos e por atos também, né? Então, ninguém foge de tudo isso que cria. Se eu, com meu pensamento, crio coisas ruins, o que acontece? Aonde eu vou, aquela nuvenzinha escura me acompanha, né? Não fica em lugar nenhum. Então, essa aquisição, como nós dissemos, ela é pessoal e intransferível. Tem até uma historinha, foi contada até no congresso da AME, né, que é a Associação Médica Espírita, que fala da lagarta. A borboleta, ela começa com uma lagarta, com uma lagartinha. E aquela lagarta é um bicho feio, asqueroso, que rasteja pelo chão. E quantas vezes que o homem, né, querendo ser bom e ajudar aquela lagarta, ele vai, pega a tesoura e corta o seu casulo. E o que acontece com a lagarta? Ela não se torna uma borboleta. Por quê? Ela continua rastejando. Porque a força que a lagarta tem que fazer no casulo, para abrir o casulo, é o que vai fortalecer as suas asas e que ela vai alçar voos à altura. E nós somos essas... Às vezes ainda somos aquelas larvas, né, que estamos fazendo força com as nossas asas para conseguir a altura. Agora, se vem alguém, um amigo espiritual, cortar o nosso casulo, nós vamos rastejar a nossa vida espiritual toda, porque nós não vamos ter a força suficiente para continuar a nossa jornada, né? Então, o amigo não faz isso, mas por isso, amigo entre aspas, o amigo não faz isso. Nem o próprio anjo de guarda, que é aquele espírito destinado para a nossa proteção, não faz isso. Não faz porque não é um bem, é um mal para nós, né? Então, às vezes, essas dificuldades que nós passamos, elas não abrem a porta da nossa consciência. Porque muitas vezes nós dizemos que a dificuldade serve para o nosso crescimento, a doutrina mostra. Serve sim. Mas algumas vezes, equivocadamente, ela se transforma em revolta. E aí, então, ela não cumpre o seu papel no nosso progresso espiritual. Porque ela não solidifica a nossa fé. Então, a dificuldade, ela tem que ser vivenciada com entendimento, com compreensão. Eu tenho que compreender aquele processo, o momento que eu estou passando, por que eu estou passando por isso. Será, quantas vezes a gente diz, é um castigo de Deus? O que eu fiz para merecer isso? Não. Por que eu estou passando isso? O que será que eu preciso crescer para superar? Por que eu tenho que superar? Né? Então, é essa fé consciente que nos proporciona esse progresso moral. Agora, a consciência, ela não nasce pronta, formada, né? Ela não está formada em nós. Ela tem níveis, são níveis diferenciados de consciência. Joana de Ângeles, assim, numa função pedagógica, ela divide em 3, só para nós entendermos mais ou menos, porque são muitos, a diferença, assim, as subdivisões são imensas, né? Então, ela diz 3 níveis de consciência que nós podemos nos enquadrar. A consciência de sono, a consciência desperta e a consciência cósmica. A consciência de sono são aqueles que ainda perseveram no mal. São aqueles espíritos revoltantes, remitentes no mal, que nós, felizmente, cada um de nós já passou por isso, que só age no mal, que não tem essa consciência de sono, que está dormindo espiritualmente ainda, né? Depois tem o despertar, essa consciência desperta, onde já despertamos para o bem, para o amor,
para a eternidade, sabendo que a vida não termina por aqui, que é um prosseguimento, né? Que estamos vivendo hoje no presente, né? O que estamos fazendo, colheremos no futuro. Então já temos essa consciência. E o terceiro nível de consciência que já estamos começando a alcançar é a consciência cósmica. Hoje já temos a consciência do universo, do cosmos. E já sabemos de tantos globos, tantos mundos, tantas galáxias que tem nesse universo infinito, né? E quando nós percebemos a Terra, um pontinho quase que insignificante, um grãozinho de areia, ainda assim cuidado por Deus e com Jesus no leme desse barco, né? Então, é esse despertar em torno de nós, sabendo que não somos os únicos no universo. Seria muita, né, pretensão, muito orgulho do homem achar que o Pai do céu criou a Terra só para nós, né? Só nós habitamos esse universo imenso, cada vez se percebendo mais o seu crescimento, né? E com essa consciência que nos é oferecida, né, nós sabemos que não adianta querer ter mecanismos de fuga. Nós não fugimos de nós, porque nós nos achamos. Então, não adianta eu querer fugir daqui para lá, falar, não, eu vou deixar para depois. Não tem como, né? Mesmo porque, quando os espíritos nos trazem psicografias e falam, né, da espiritualidade, falam assim, mas não tem um juiz, não tem ninguém que julga. Como é que vai para o céu, para o inferno, para a direita ou para a esquerda, né? Como assim? Então, os amigos espirituais mostram, né, e os espíritos que nos trazem essas mensagens, que não existe tribunal nenhum externo, que é dentro. Eu me lembro dos atos. Lembra lá no nosso lar do André Luiz, quando ele chega no plano espiritual, e ele lembra daquela moça que trabalhava na casa dele, né? Que ele trabalhava na casa dele, que deixou uma situação mal resolvida com ela, né? Não precisou, ela não acusou. Como era o nome dela? Também não lembro. Ele encontra com ela na espiritualidade, e ela não o acusa. Muito ao contrário, ela já o tinha desculpado. Olha como funcionam as coisas. E ele, né? Ele se sente constrangido, e ele se cobra. Então, esse tribunal não existe. É cada um de nós, com as nossas ações e os nossos atos, nós vamos nos ver com as nossas ações. A consciência dele, então, exatamente, a consciência dele lembrou que ele tinha feito. Como a nossa vai nos lembrar de tudo, né? De tudo, do bom e do mal. Mas o bom parece que ele é sublime, ele supera, mas o mal fica pesado. Nós nos retemos no mal. Por quê? Porque eu preciso superar esse mal para caminhar. O bem já está feito, já me liberta. Agora o mal me prende, né? Então, essa prisão que o mal ocasiona, o mal que a consciência de culpa me ocasiona, que gera, a gente fala assim, as obsessões. Não, são esses fatos mal resolvidos do passado, que ficam pendentes ainda diante da lei de Deus. Então, a gente fala, obsessão. Quando a gente trabalha num atendimento aos espíritos, né, Matilde? Que a gente vai ver, aquele espírito vem, muitas vezes, a pessoa vem como uma vítima de uma situação, e na comunicação do espírito, então o espírito mostra, não, que a vítima não é aquela que se faz de vítima, mas é o espírito que foi magoado muito no passado e que é infeliz ainda que não conseguiu perdoar, né? Então se causa lesões no espírito, situações infelizes muito grandes, né? Com atos no mal, contrariando a lei de Deus. Então hoje nós temos a consciência que somos filhos de Deus. Deus não nos abandona. Deus só tem filhos. Nós sempre dizemos, ele não tem sobrinhos. E ele gosta de todos os filhos igualmente. Então nós sabemos que as suas leis divinas são perfeitas e nos alcançam onde quer que estejamos, né? E até por pensamento, né? Até por pensamento. Porque quando temos aquela intenção de fazer o bem e muitas vezes não conseguimos, já é um ponto positivo, já conta. Porque às vezes não depende de nós
por fazer o bem. São obstáculos que nos impedem. Mas então por isso que falamos da intenção, do pensamento, da intenção no bem. Né? Somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos essa consciência. Ai, Deus me castiga. Não. Eu herdei aquilo que eu fiz no passado, é o que eu sou hoje. Tudo na família, na sociedade, no trabalho. Especialmente fora do nosso corpo. Né? Especialmente durante o nosso sono físico, que nós nos desprendemos, encontramos com os amigos espirituais. Aí a nossa consciência se amplia. E quando passamos para a espiritualidade que deixamos a Terra, ela se amplia mais ainda. Porque daí muitas vezes, né, especialmente os espíritos que se comunicam e que nos contam, né, eles nos contam da tristeza de ter perdido a oportunidade. Eu poderia ter feito tanto bem, poderia ter feito muito mais do que eu fiz e deixei passar batido, deixei essa oportunidade. Né? Então eles se entristecem com isso. E aí tem que esperar uma nova oportunidade, entrar no fim da fila, né? Porque lá não vem fura fila. Né? Todo mundo é educado na espiritualidade. Né? Então essa consciência se amplia. E não adianta querer parecer. Com Deus, nas suas leis divinas, tem que ser. Parecer não adianta. Né? Não adianta. Jesus já dizia, se conhece a árvore pelos frutos, né? E nos conhecemos pelas nossas ações, né? Conforme nós agimos, com a consciência que temos, somos conhecidos pelas nossas ações. E a Joana de Ângeles diz assim, né, num trecho do seu texto, ela diz, todos os homens, olha a nossa responsabilidade, com mediana capacidade de discernimento, sabemos como devemos nos conduzir. Temos essa consciência. Ela diz com mediana capacidade. Né? Jesus contava da parábola dos talentos, né? Daquele senhor, numa das parábolas do seu evangelho, daquele senhor que teve que viajar e deixou com 3 servos seus os talentos. Com um deixou 5, com outro 2 e com outro 1. E o que deixou 5, ele devolveu na volta do senhor mais 5. O que deixou 2, a mesma coisa, devolveu mais 2. E aquele que o senhor deixou 1 talento, ele enterrou o talento de medo de perder, não fez nada. E aí, na volta, o senhor cobrou. Então, esses talentos, né, são aquelas graças que Deus nos dá. Então, ele nos dá esses talentos em forma de conhecimento, em forma das pessoas que nos rodeiam, são os talentos também. Que nós temos que devolver, que Deus coloca não por acaso. Ele nos coloca propositalmente ao nosso lado, para que nós possamos devolver dobrado, numa outra medida. Receber de um jeito e devolver do outro. Agora, se nós neutralizamos, nós enterramos esse talento, o que nós temos depois? Com que cara que vamos nos apresentar para Deus, né? Então, Ele dá para cada um de nós o conhecimento, nos dá as alegrias da vida, nos dá formas de superar situações. Então, dessa maneira, cada progresso que nós realizamos são os talentos que o Pai nos dá e que estamos multiplicando. E isso não é assim numa situação especial. É no nosso dia a dia, é de encontro com as pessoas, a gente diz aqui no tete-a-tete, na terra, aonde nós estamos, né? Então, hoje já, com a consciência que temos de como agir, como devemos agir, quem está do nosso lado, por que está do nosso lado, que o acaso não existe, né? A coincidência ou o acaso é a presença discreta de Deus nas nossas vidas, né? Então, sabendo que Deus está no nosso caminho em todos os momentos, através da sua misericórdia, né? Nós temos a obrigação, temos que ter consciência de nos sentirmos amparados por Ele, como verdadeiros filhos de Deus, né? Queridos e amados por Ele. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ter sempre essa consciência do amor do Pai. Então, se alguém quiser falar alguma coisinha, pode falar. O remorso e a consciência tem alguma ligação? Claro, o remorso é consciência em ação, né?
O remorso é aquela lembrança de uma ação que não foi feita no bem, não foi feliz, né? E serve para você não repetir. Isso tudo é pedagógico. Ele serve, né, para você superar isso e fazer de uma forma diferente no futuro, né? É reparar. Dentro da lei de Deus. Dentro da lei de Deus. Igual de novo, menina. Sério, que gente a gente olha para a pessoa como um mestre. Hoje em dia a gente não tem mais que olhar como um obstáculo. Fala, aquele é meu mestre, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, é assim que a gente tem que olhar daqui que tem. Porque vai ser bom para nós mesmos, em primeiro lugar. A gente vai começar a entender como que funciona as ideias, as coisas. A gente começa a raciocinar diferente. E não veste a roupa de vítima, dizendo, sempre só acontece comigo. E aí se compraz na roupa de vítima. Para se achar. Tem gente que gosta de se sentir vítima. Gosta de sentir ver que tem uma pedra no sapato. Tirar o sapato, tirar a pedra, colocar de lado, ajustar o passo e seguir. Troca de sapato, o pé não dá para trocar. Cura a ferida e caminha em frente. Então, eu acho assim, importante, com a consciência que nós estamos... Fica descalço. Não é? E assim, a consciência, como é o assunto de hoje, nós não podemos mais adiar. É emergente isso. Essa mudança para o mundo de regeneração. Né? O mundo de regeneração agora, ele está pedindo que a gente mude a nossa postura mental. Pai, marido, irmão, tio, tia. Lê essa pergunta do Mário na internet. Está muito pequenininha a letra, eu não estou enxergando. Aí tem um internauta, né, que está perguntando. Mário, né? A questão de consciência. Mário de Andrade, de São Paulo, né? Devemos alertar os outros quando a nossa consciência mostra o que está correto e errado na atitude daqueles que vivem conosco? Ele está perguntando se a gente deve alertar. Com certeza. Com certeza. Diz, né? Jesus não alertava, Jesus não condenava, ele alertava, ele dava o caminho, a direção. E a nossa obrigação, como nós dissemos que nada é por acaso, né? Então Deus usa das criaturas para ajudar as outras criaturas. Então ele coloca aquele que sabe um pouquinho a mais perto daquele que sabe menos. Então a obrigação daquele é o talento. Recebeu 5 talentos, tem que reproduzir, tem que fazer crescer. Então tem que alertar sim. É obrigação moral diante de Deus. Não impor. Não querer fazer com que o outro haja assim, da forma que eu quero, né? Com rigidez, não. Mas alertar e falar sim, obrigação nossa diante de Deus. Não precisa ser na frente dos outros, claro. Não humilhando, de espécie alguma. Exatamente. A sementinha ficou. Depende de como você coloca a semente. Se você pegar essa semente, né, essa sementinha de amor que você está tentando, de ajuda que você está tentando oferecer ao outro, né, Mário, que fez essa pergunta pela internet, depende de como você oferece. Um próprio diamante. Se você tirar no rosto de uma pessoa, você fere e sangra. E se você der numa forma de um presente, é diferente. E assim é
o nosso conselho, a nossa ajuda. Depende de como nós damos. Nós podemos ofender ou não, né? Ou ajudar ou auxiliar. E o Pai sempre conta com nós como auxiliares seus, né? Ou não? Também, claro, dessa vida. Claro, nessa própria vida, né? Muito melhor. Economiza o tempo, né? O percurso. E se acertar. Muito bem. Então, boa tarde a todos, né? Que Jesus nos abençoe. Então, esse tema consciência é bom, de respeito a todos nós, né? Quando a gente voltar para os nossos olhos, a gente vai lembrando cada dia um pouquinho. A gente não precisa se cobrar tanto a ponto de achar que a gente tem muito de dever que não pode fazer nada. Todo dia a gente pode fazer um pouquinho. Praticar o não julgamento, né? Que é uma das leis do sucesso espiritual. Não julgar, né? Eu já vou conhecer. Então, obrigado, né, pelo carinho de vocês. E agora, vamos vibrar amorosamente por todo mundo que está precisando, né? A vibração é uma doação que a gente vai dar para as pessoas que precisam, para nós mesmos também. E conforme a gente dá, é um presente muito bonito que a gente oferta. Então, vamos lá. Muito amor, vamos passando em todos os cantos da terra. Nós aprendemos a nossa escola. Então, vamos iluminando esse local, montado assim, nós temos tão queridas, vivendo intensamente, principalmente nos locais onde há doenças, onde há guerras, onde há ausência da paz. Vivendo intensamente, muita paz para todos. E todos os governantes do planeta Terra, para que tenham consciência de luz, para ajudar a toda a humanidade com amor, com fraternidade. Jesus, ele não pediu que escalássemos no Monte Everest ou fôssemos na profundeza do oceano. A única coisa que Jesus pediu foi amor, amar uns aos outros. Vibrando intensamente por todas as famílias, para que os laços se fortaleçam no amor. Pelos hospitais, casas de repouso, por todos os velhinhos,